E olá, muito bom dia! E a paz do Senhor a todos vocês, amados e queridos juvenis. Como é que vocês estão nessa manhã de domingo abençoada? Eu espero que todos vocês estejam bem. E uma coisa muito importante, né? Acordados, né, gente? Por favor, acordados aí. Vou pedir por gentileza que você procure um lugar mais adequado para você assistir a aula. Pois é, vamos lá, gente. Vocês ficarem, sabe, na caminha com um edredomzinho, né? Vocês vão querer dormir, gente. Mas pelo amor de Deus, espanta isso em nome de Jesus, repreende isso em nome de Jesus e bora colocar numa cadeira aí, levanta, fica sentadinho, pega a revista, aproveita agora, tira uma foto que você tá bem certinho na aula e coloca lá no grupo do WhatsApp. Você que já é aluno e alunas são matriculados, manda lá se tá tudo certo. Tá bom? E comenta aí no chat também a sua presença, tá bom? Deixa aí nos comentários o seu nome. Outra coisa muito importante, pessoal, já tô soltando muita coisa aqui, né? Porque tem muita coisa para acontecer hoje. É que se você colocou lá no início da aula, colocou no início da aula o seu nome, uma paz do Senhor, presente, pelo amor de Deus, meu filho, minha filha, fica até o final. Não faz um negócio desse não com o Senhor. Você chega aqui no final, tu sai. Pelo amor de Deus. Eu vou falar sobre isso na aula do decorrer da aula, como isso tem a ver com o nosso caráter. Jesus quer falar profundamente ao seu coração hoje. E assim, Deus tem uma palavra específica para o seu coração. Então, em nome de Jesus, permaneça até o final. Escolha hoje ser ministrado pelo Senhor. Amém? Conto com vocês. Você que é um visitante, fique à vontade no nosso meio. Participe do chat ou nos comentários. Me fala aí de onde você conheceu esse canal, quem te convidou, como você veio parar por aqui nessa aula, tá bom? Nós queremos interagir com você. Então, já separa aí todo o seu material, tá bom? Não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda, tá bom? Sou aqui da Marcas do Evangelho, Campo Grande, Cariacica, e nós estamos nesse trimestre, finalizando, estamos estudando essa revista aqui. Estamos fazendo um passeio pelo Novo Testamento. Nossa lição hoje é a lição de número 10, e ela tem por título Atos dos Apóstolos. Gente, que livro abençoado! Vou falar para vocês, esse livro é bom demais. Você que não conhece ou nunca estudou profundamente esse livro, já peço para você fazer o quê? Como eu sempre peço em toda aula, você já tem que estar craque nisso. Separa, ó, caneta, lápis, papel, caderno e vai anotando tudo. Vai anotando tudo que for, assim, de mais ainda conhecimento, porque você vai encontrar para o seu aprendizado, pessoal. Aqui é um estudo também. Então, fiquem ligados. Pega aí o marca-texto para grifar a revista, para você anotar várias coisas pertinentes e importantes da aula, tá bom? Então, deixa aí, você que é aluno, a sua revista aberta na lição de número 10. E qual seria o nosso texto principal de hoje, né? O nosso texto de ouro, né? Aquele texto que a gente tem que decorar, pregar no quarto. Qual que seria? Esse texto está lá em Atos capítulo 1, verso 8. E esse texto é muito conhecido, não é, pessoal? Que diz assim, ó. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que bênção esse texto. Que bênção. E eu tenho um nome muito interessante, porque alguns historiadores, alguns teólogos colocam o livro, em vez de Atos dos Apóstolos, como Atos do Espírito Santo. Por que será? Por que eles colocam, às vezes, esse nome também? Qual seria o motivo? E eu creio que você quer saber também, né? Então, permaneça até o final, que você vai saber um pouquinho mais sobre esse livro tão precioso. Mas antes que a gente se aprofunde, vamos orar? Você que está aí na sua casa, ou não sei onde você está agora nesse momento, vamos orar junto comigo. Não me deixa aqui falando sozinha, mas também direciona a sua voz ao Senhor. Vamos ligar o nosso espírito ao espírito dele. Amém? Senhor meu Deus, maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Envolvidos por tua palavra,
Nós sabemos da necessidade, Senhor Deus, de que é necessário, que nós precisamos estar com ouvidos atentos, com os corações quebrantados diante de Ti. Mas, Senhor, Tu sabes das nossas limitações. Tu sabes das nossas fragilidades, Deus. E Tu sabes do que se passa na mente e no coração de cada um que está assistindo e está acompanhando esta aula. Eu não tenho esse poder, mas o Teu Santo Espírito tem. O Teu Santo Espírito percorre, discerne intenções, faz divisão entre alma e espírito. Tu sabes de todas as coisas, Deus. Então, neste momento, que Tu possas repreender todo o espírito de distração, de desinteresse, todo espírito, Senhor Deus, de inquietude, todo espírito, Senhor Deus, de preguiça, todo espírito de mornidão e de frieza. Mas neste momento Tu desperta. Não deixa que nenhum deles possam perder uma palavra, um start da Tua palavra nesta manhã. Mas que o Senhor possa inflamar os nossos corações para entendermos quão preciosas são as Tuas palavras. Então ministra aos nossos corações. Usa assim conforme, Senhor Deus, a Tua misericórdia. Cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, bora lá? Bora começar então? A gente já falou o texto áureo, o texto de ouro, que é o principal. E a gente também tem a leitura bíblica em classe. Eu não vou ler toda a leitura bíblica em classe, porque senão a gente vai ler toda a leitura bíblica em classe e não vai conseguir extrair tudo que tem de importante para a gente falar e tratar sobre esse livro. Mas eu vou ler especificamente o Atos capítulo 1, versículo de 1 a 8 apenas, tá bom? Vamos tentar ler de forma bem rápida. Você que está aí, não tem revista. Atos capítulo 1, verso de 1 a 8. Acompanhe comigo aí. Versículo 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, versículo 5, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence o saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Que versículo poderoso. E foi o mesmo versículo que a gente leu, que é o texto de ouro dessa lição. E o que é interessante, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre Atos capítulo 2, né, que também faz parte da nossa leitura bíblica em classe. E o que é interessante é que esse é o nosso texto de ouro, e nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos, né, o Atos do Espírito Santo. Nós sabemos aqui, no primeiro ponto, já aborda sobre a autoria desse livro. E se você é um aluno aplicado, nota 10, já leu a revista, já respondeu os questionamentos, com certeza. Mas se não, você ainda tem tempo de fazer, beleza? Mas então, nós estamos, depois de sair dos evangelhos que nós estudamos nas lições passadas, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós entramos agora num livro chamado de livro histórico. Atos é um livro histórico. Ele conta casos, fatos, situações sobre o início da igreja. E nós, ao estudarmos, percebemos que o autor desse livro é o Lucas, o médico. Aquele mesmo que criou o Evangelho segundo Lucas.
E Lucas, ele era um homem muito inteligente, um médico. E a maneira como ele escrevia os seus livros, né, tanto em Lucas como em Atos, é uma maneira muito única e especial. Lucas, como disse na aula, né, falando, ele foi o único escritor, né, o pastor Gideon até mencionou isso, o único escritor estrangeiro do Novo Testamento. Ele foi o único escritor estrangeiro do Novo Testamento. E ele aprofundou-se tanto em conhecer a história tanto de Jesus, porque ele não foi uma testemunha ocular como os discípulos foram. Lucas não conviveu com Jesus como os apóstolos conviveram. Então, Lucas fez uma pesquisa. Sabe quando você tem um trabalho de escola e você precisa apresentar para toda a turma, mas a professora passa várias regras para você. Olha, você precisa fazer uma pesquisa de caso. Você vai fazer isso um dia na faculdade. Na faculdade, a gente tem aquele trabalho de conclusão de curso. E quando a gente faz isso, a gente tem que fazer um documento muito grande. A gente tem que fazer pesquisa. A gente tem que colocar, fazer todo aquele aparelhado de informações, o porquê a gente escolheu tal tese, porquê a gente escolheu essa modalidade. Por exemplo, no meu foi a questão de design. Então, não tinha uma tese em si, né? No caso, tinha mais um projeto. Eu e minha equipe, nós criamos um projeto e a gente precisava defender esse projeto. Então, para defender esse projeto, a gente tinha que pesquisar. A gente precisava ter afirmações que poderiam convencer as pessoas que estavam ali avaliando o nosso trabalho. A mesma coisa aqui que a gente avalia de Lucas. Lucas, ele era uma pessoa que estava tão interessada em saber a verdade das coisas que ele pesquisou muito e muito bem. Por isso que a gente analisa a forma como ele finalizou cada escrito. E quando a gente percebe ao público que ele direcionou, né? A gente vê aqui um público também de judeus, mas um público também, principalmente, um público simples. Porque a didática que Lucas usa, tanto no Evangelho segundo Lucas, tanto no livro de Atos, é uma didática muito simples. É uma didática que a gente consegue ler e não tem tantas dificuldades para entender termos, entender palavras ou situações. É uma linguagem muito simples. Mas esses dois livros se assemelham muito. Sabe por quê? Porque ali, quando a gente olha o Evangelho de Lucas, a gente percebe que se trata do homem perfeito. Mas o homem perfeito é aquele que é totalmente cheio do Espírito Santo. E quando a gente entra no livro de Atos, pessoal, o que é muito interessante, a gente percebe as evidências que Lucas coloca. Porque eu comecei a explicar sobre a questão de você avaliar o seu projeto e colocar aqui para que as pessoas creiam, para que as pessoas elas avaliem e concordem com aquilo que você está dizendo. Por quê? Porque Lucas fez isso. Lucas mostrou no Evangelho de Atos vários casos de homens que foram salvos, mulheres também, e cheios do Espírito Santo. Então, aqui no livro de Atos, a gente está mostrando tanto o surgimento da igreja, né, a igreja primitiva, mas está mostrando esses casos da missão que nós temos. Do que Deus quer fazer no meio de nós e na vida de homens e de mulheres. Aqui ele está mostrando como que é. Ele quer salvar e ele quer encher do seu Espírito Santo. E por isso, no decorrer da lição, eu vou falar para vocês diversos casos que esse médico, esse teólogo, esse pesquisador que era o Lucas, fez para comprovar de que o homem perfeito, de que uma mulher perfeita, é necessário eles passarem pela nova conversão e, obviamente, também pelo enchimento do Espírito Santo. Então, em diversos momentos do livro de Atos, nós percebemos isso sendo confirmado. E quando nós analisamos, ele direciona o seu livro a Teófilo, né? Ele fala que é o destinatário deste livro. E o livro de Atos, ele inicia praticamente onde termina o Evangelho de Lucas. E há também, aqui diz na nossa revista, na história, o testemunho de teólogos como Irineu,
como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo, que citam Lucas como autor do livro. Esses nomes aqui um pouco diferentes que vocês estão ouvindo, o pastor Jairo citou muitas vezes em muitos estudos bíblicos nas quartas-feiras. Por isso que é muito interessante, por isso que eu sempre falo com vocês. Toda vez que vocês forem ouvirem nomes diferentes, pessoal, vocês precisam atiçar a curiosidade de vocês. Se vocês querem ser bons estudiosos da palavra de Deus, se vocês querem ser usados por Deus, vocês precisam, eu vou falar sobre isso no final. Já estou dando um spoiler do meu final aqui. Mas, enfim, se vocês querem realmente serem sábios nesse mundo, vocês precisam ser pessoas curiosas para conhecerem a palavra de Deus. Como foi Lucas também ao fazer essas pesquisas. Então, todos os nomes que vocês ouvirem que são diferentes, que talvez não serem respondidas durante a aula, o que vocês podem fazer? Vocês podem anotar e pesquisar quem foram essas pessoas. É muito interessante, porque aí vocês irão conhecer um pouco mais a importância delas ao longo da história. Então, continuando, a gente falou um pouco sobre a autoria do livro, a gente também vai falar sobre a estrutura do livro de Atos. Todo livro tem uma estrutura. Todo livro, quando a gente abre um livro, a gente tem um sumário. Na Bíblia nós temos um sumário, em qualquer livro nós temos um sumário. E esse sumário nos ajuda a identificar quais são os tópicos, né? Quais são os pontos da nossa lição. Então, quando a gente percebe isso, nos ajuda a gente entender melhor como que funciona esse livro. Então, aqui na divisão, na nossa revista, tem algumas divisões. Eu vou falar mais algumas outras divisões para vocês que está além da revista. Mas na revista de vocês está assim. No primeiro ponto, nós temos em Atos capítulo 1, verso 12, 2 a 41, o derramamento do Espírito Santo. Depois, nós temos os primeiros dias da igreja em Jerusalém, que já é Atos 2, 42 a Atos 8, verso 1, parte A. Depois, no ponto 3, nós temos a perseguição que leva à expansão. Depois, o cristianismo propaga-se entre os gentios. Está lá no capítulo 9 até o capítulo 12 de Atos. Depois, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, no capítulo 13 ao capítulo 14 de Atos. Depois, nós temos o concílio de Jerusalém, capítulo 15. Depois, nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 15 ao capítulo 18. Depois nós temos a terceira viagem missionária de Paulo, capítulo 18 a 23. Capítulo 18 a 21, perdão. Depois nós temos a prisão de Paulo e seu ministério enquanto preso. Então vocês percebem aqui, nessa estrutura, né, criou uma estrutura um pouco mais compacta do livro, colocando os principais pontos do livro de Atos. E eu não vou falar por enquanto sobre os acontecimentos, porque os acontecimentos é o ponto 2 da nossa aula. Mas eu vou dar mais para vocês aqui uma questão que é muito interessante também a gente pontuar. A gente falou sobre essa estrutura que o livro de Atos tem. E nós também temos pontuações interessantes que a gente pode aqui falar, sobre os grandes discursos que teve em Atos dos Apóstolos. Que foram aqueles discursos, né, que aconteceram grandes coisas. Por exemplo, nós temos, a gente vai falar um pouco melhor sobre ele no ponto 2, o discurso de Pedro aos judeus e prosélitos em Jerusalém, no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, dos versos 14 ao 40. Outro discurso muito importante é o discurso de Pedro perante os judeus, em Jerusalém, lá em Atos capítulo 3. Nós também temos o discurso de Estevão diante do concílio judeu, em Atos capítulo 7. Nós temos um outro discurso muito importante, que é de Pedro a Cornélio, um prosélito e seus amigos em Cesareia, lá em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 13, nós temos o discurso de Paulo aos judeus entre os gentios. Em Atos capítulo 17, nós temos o discurso de Paulo aos gentios no Areópago. Em Atos capítulo 20, nós temos o discurso de Paulo aos cristãos entre os gentios. Então, quando a gente percebe
toda essa estrutura que Deus direcionou, que o Espírito Santo direcionou a que Lucas criasse, como que isso foi importante? E eu vou falar sobre isso depois nos acontecimentos. Quando a gente, voltando a falar sobre o estudo de casos de Lucas, que é a questão que ele dá, os exemplos de conversão, como eu falei no início, né? Vocês lembram que eu falei? Eu disse o quê? Que Lucas, ele sempre enfatiza a questão do ser do homem perfeito. O homem perfeito é aquele que passa pelo processo da conversão e do enchimento do Espírito Santo. O homem só será perfeito se ele for cheio do Espírito Santo. E no próprio livro de Atos tem as comprovações de como a gente vai identificar quem é cheio do Espírito Santo. E tem muito a ver com características internas e externas. E a gente avaliando, né, os estudos de casos que teve, o Lucas ele registra diversos casos de conversões, como cerca de 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, que Atos capítulo 2. Ele identifica a conversão dos samaritanos lá em Atos capítulo 8. Simão, o feiticeiro. Embora depois o Simão, ele teve uma atitude pecaminosa, mas ele também ouviu a palavra, mas não vigiou depois no que ele desejou. O eunuco, né, o etíope, lá em Atos capítulo 8, é aquela passagem que Deus, ele fala com Filipe, o Espírito Santo direciona ele, e ele é transladado, né, para onde está esse eunuco, esse etíope, lendo o Isaías 53, e ali o Espírito Santo fala com Filipe que ele precisava explicar para aquele homem, que ele precisava entender, mas ele não estava entendendo. E Deus direcionou para que Filipe assim o ajudasse a interpretar, o ajudasse a entender a riqueza do texto. E nós vemos também a conversão de Saulo. Gente, a conversão de Saulo começou em Atos capítulo 9, a gente já vai falar sobre isso. A conversão de Cornélio e sua família. É interessante a gente falar sobre isso, porque Cornélio, pessoal, ele não era vamos dizer assim, um cristão, no sentido de que cristão é aquele que é um seguidor de Cristo. Cornélio, ele era uma pessoa que era moralmente correta. Era uma pessoa que fazia as coisas diante de Deus corretas. Tanto é que quando ele é citado no texto, quando ele é falado no texto, ele é muito bem elogiado. Ele é muito bem falado. E o que é muito interessante é que quando a gente ler esse capítulo, ler essa parte em que tem o Cornélio, né, a sua família, a Bíblia fala ali, o Espírito Santo direciona Lucas a colocar de como que ele era um homem piedoso, de como ele tinha um coração correto. Mas ele ainda não tinha ouvido falar sobre Jesus Cristo. Ele não tinha ouvido falar sobre o enchimento do Espírito Santo. Mas ali, Pedro ministrou na vida dele, sobre a família dele, e a família dele recebeu a salvação e foi também, todos foram batizados no Espírito Santo. É uma passagem muito bonita. Nós também temos a conversão de Lídia e sua família, lá em Atos capítulo 16. Nós temos também a conversão do carcereiro filipino e de sua família. Nós também temos a conversão dos irmãos lá em Coríntios, lá em Atos capítulo 13. Nós também temos a conversão dos 12 homens em Éfesos, lá em Atos capítulo 18. Continuando, para a gente falar sobre o ponto 2, a gente vai falar sobre os acontecimentos do livro. Eu falei sobre as estruturas do livro, expliquei algumas coisinhas, alguns acontecimentos que tem mediante ao panorama geral que eu dei do livro. Aqui mostra, né, vou ler um pouco o trecho da revista, que mostra o seguinte: o livro mostra o cumprimento do que o Senhor havia falado aos seus discípulos, que sucederia ao receberem virtude do Espírito Santo que viria sobre eles. Quando a gente vai em Atos capítulo 1, a gente percebe que quem está dizendo isso não é um discípulo, não é um apóstolo, é o próprio Jesus antes de ser assunto aos céus. Jesus, ele fala isso aos seus discípulos. Depois de Jesus ressuscitou, ele passou mais ou menos 40 dias com eles. E antes de ser assunto ao céu, Jesus falou: olha, fica aqui, até que vocês sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo desça sobre vocês e vocês sejam capazes
capacitados para serem minhas testemunhas. O que é interessante é que a gente pensa assim, eles não eram crentes? Sim. Eles não foram batizados nas águas? Foram. Eles não foram alunos de Jesus? Né? Foi o próprio Jesus que ministrou sobre eles, que os ensinou com as suas palavras, com as suas parábolas, com o seu exemplo. Sim, tudo isso. Mas eles precisavam de um revestimento do alto. A gente tem que separar isso. Uma caixa, a gente tem aqui os dons do Espírito. E outra caixa nós temos os frutos, o fruto do Espírito. Uma pessoa que tem fruto do Espírito, ela vai desejar ter os dons do Espírito. Por quê? Porque uma pessoa que tem fruto do Espírito, ela sabe discernir as coisas que o Espírito quer e deseja. E em toda a sua palavra, a gente percebe como que o Espírito Santo deseja nos revestir para que nós sejamos testemunhas poderosas dele. Então, se uma pessoa ela possui o fruto do Espírito, se ela possui ali aquelas, como se fosse uma mexerica com vários gomos, é um fruto, mas tem várias ali virtudes que provém de Cristo, né? A bondade, a longanimidade, o amor, a perseverança, a paciência, sabe? A humildade. Então, uma pessoa que ela possui esse fruto, ela vai desejar ser cheia do Espírito Santo, vai desejar ter dons do Espírito Santo. E não para sua própria glória, e não para testemunhar de si mesmo, não, mas para testemunhar daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então os discípulos, se atentaram para a palavra de Jesus. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, estando eles em Jerusalém, os capacitou para a missão recebida e gerou conversões em grande número, seguida de intensa perseguição dos religiosos por causa dos milagres que Deus operava por meio deles. Após a morte de Estevão e ampliada perseguição, os cristãos dispersos levaram o evangelho à Judéia, a Samaria e a toda a parte que foram. Lá em Atos capítulo 8 está registrado. Com a conversão do perseguidor Saulo de Tarso, no capítulo 9, que se inicia a história de Saulo, ou de Paulo, o evangelho alcançou os confins da terra. Com as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo com seus companheiros de ministério, Barnabé, Silas, João Marcos e Lucas. Aqui a gente percebe, né, que vai narrar os acontecimentos, digamos assim, principais do livro de Atos, né? Fez um resumão aqui. E quando a gente percebe, a gente vai lá em Atos capítulo 1. 8 é a promessa. Você ser testemunha. Para você ser minha testemunha, você precisa o quê? Do revestimento do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Vocês precisam serem cheios do Espírito Santo. Vocês precisam buscar isso. E os discípulos, a igreja que ali estava, não era apenas discípulos, não era apenas líderes que o Senhor direcionou essa palavra. É claro que, primeiramente, quem ia dar o percurso, né, quem ia dar o start ali da propagação, seria de fato os líderes, né? Os apóstolos, os discípulos ali principais. Só que isso é uma promessa para todos. Para homens, para mulheres, para crianças, para jovens, para idosos, para todos. Essa promessa não se restringe apenas a um grupo seleto de pessoas. Não se restringe apenas a pastores, a líderes de ministério. Essa promessa é para todos. Tanto é que quando nós vemos lá em Atos, capítulo 2, no discurso de Pedro, abra comigo aí a sua Bíblia. E ela está na página de número
23. Quando a gente abre lá em Atos capítulo 2, a gente percebe a descida do Espírito Santo. A gente vê aqui que está se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, aqui veio a descida do Espírito Santo. Sobre aquela igreja que estava ali reunidas, eram mais ou menos 120 pessoas e todas elas foram cheias do Espírito Santo. Todas que estavam ali reunidas, buscando ao Senhor, foram cheias do Espírito Santo. E alguns estavam ali duvidando disso. Tanto é que achavam que por eles estavam falando outras línguas, falaram que talvez eles poderiam estar bêbados e coisas assim. Mas Pedro, com esse discurso ali, potencializado pelo Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, ele deu esse discurso poderoso. E o discurso de Pedro, ele fala diversos momentos da história. Ele direciona a sua palavra principalmente aos judeus, aos que estavam ali discordando, talvez duvidando daquele momento. E nessa pregação poderosa de Pedro, são 3.000 almas, elas são ali convertidas. 3.000 almas. 3.000 almas. Por quê? Porque Pedro era eloquente? Porque Pedro era um homem estudado, um homem que fez as melhores faculdades da época? Porque Pedro era um homem que tinha o poder da persuasão? Ele tinha feito um cursinho lá, né, com aquele coach de como convencer as pessoas. Óbvio que não, né, pessoal? Pedro não era nem sequer um homem tão eloquente. Não era tão eloquente como Barnabé foi, né, como é citado. Pedro era um homem chamado de indouto. Por isso que muitos estavam desacreditando, talvez, inicialmente, que aquilo estava acontecendo. Criticavam os homens galileus, indoutos, pescadores. Como é que pode? Pedro, que foi o primeiro pastor da igreja, duvidavam das capacidades dele. Duvidavam do que ele poderia ser. Mas Jesus não duvidou, porque quem capacita é o Senhor. Quem escolhe é o Senhor. E quem ali dá habilidades, derrama graça, sabedoria e capacidades é o Senhor. Essas virtudes e habilidades não vêm de nós, mas vêm de Deus. Cabe nós mantermos essa chama acesa. Cabe nós mantermos essa comunhão para sermos constantemente usados pelo Senhor. Então Deus ali, depois desse enchimento, deu tamanha graça ao apóstolo Pedro, que ele deu esse discurso totalmente sendo direcionado pelo Espírito Santo e 3.000 almas foram convertidas, perguntando o que a gente vai fazer. Depois de ouvir o discurso, o que a gente vai fazer, Pedro? Depois de ouvir todo esse discurso falando sobre a história, falando sobre Jesus Cristo, ele falando o que a gente vai fazer. E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Glória a Deus. Esta promessa não era apenas para Pedro e para os apóstolos daquela época. Não era apenas para a igreja daquela época. Esta promessa é para hoje, para mim e para você. Esta promessa é para nós. E ao contrário do que muitos aí dizem, sensacionistas, dizendo que essas manifestações espirituais só tinham apenas no tempo dos apóstolos, estão totalmente enganados e equivocados. Estas promessas são para mim e para você. Esses atos do Espírito Santo não se restringem apenas aos 28 capítulos do livro de Atos. Esses atos do Espírito Santo, eles se mostraram tão poderosos aqui, mas eles repercutem aqui até hoje. Em vários lugares do mundo, não apenas aqui, especificamente no Espírito Santo em Cariacica, não apenas no Brasil, mas em
vários lugares do mundo, o Espírito Santo tem se manifestado. E nós estamos sendo alcançados por isso. Nós somos a prova. Nós somos a prova, nós somos a confirmação daquilo que profetas falaram em seus livros. Que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito. E colocarei dons, visão. Serão cheios do meu Espírito. Isso são promessas de Deus para nós. Não foram apenas profetas que falaram palavras ao vento, foi o próprio Deus que falou essa palavra para mim e para você. Que o desejo do Senhor é nos encher do seu Espírito, meus amados. O desejo de Deus é nos encher do seu Espírito. E a pergunta que a gente deve fazer nesta manhã é se eu estou desejando ser cheia do Espírito Santo. É se eu desejo estar conectada com o Espírito durante todo o meu dia, por onde eu for. A reflexão que eu preciso ter é que se eu desejo como esses 120 ali estavam, como esses outros que desejavam mais de Deus, e várias ocorrências e casos que Lucas colocou, se eu também desejo esse mesmo Espírito. Não simplesmente para ter uma experiência, mas para mudar a trajetória da nossa vida. Não simplesmente para nós falarmos, nossa, eu falei em línguas, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não é um conto de caso apenas. Isso aqui é uma mudança de trajetória. Isso aqui é o nível que o Espírito Santo quer nos levar. Não é um conto, não é obra do acaso, mas é uma obra poderosa do Espírito e faz com que a nossa história seja de uma vez por todas mudada. E a gente precisa desejar isso. Se nós não estamos desejando isso, se nós estamos indiferentes a isso, ouçam o que eu estou dizendo, juvenis. Em nome de Jesus, despertem para isso. Lá em Apocalipse, Jesus fala a uma das igrejas da Ásia. Ele diz que morno, ele iria vomitar aqueles que são mornos. Antes, ele fala, antes fosse frio ou quente, mas porque é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Jesus não quer que a gente seja frio e muito menos morno, gente. Deus quer que a gente seja fervoroso no Espírito. E fervoroso no Espírito não é apenas eu falar em línguas durante o culto. Não é apenas eu ser fervoroso na hora do culto levantando a mão. Eu ser fervoroso no Espírito, eu ser cheio do Espírito Santo também é quando eu estou diante de tentações, eu digo não ao pecado. Eu ser fervoroso no Espírito é quando eu estou diante dos meus amigos na escola e eu não sou influenciado por eles. Ser cheio do Espírito Santo também mostra como a gente tem controle no celular, como a gente tem controle na nossa leitura devocional e na nossa oração. Pois, meu amado, se até hoje você não consegue cumprir a leitura devocional, que tipo de crente você está sendo? Eu estou falando isso com muito temor e tremor diante de Deus. Porque se a gente negligencia aquilo que nos mantém firmes, quanto mais coisa a gente tem negado, quanto mais coisa a gente tem falhado contra o Senhor, se a gente não consegue manter firme uma leitura, se a gente precisa ser obrigado, gente, a fazer leitura devocional, obrigado para orar, obrigado e achar maçante essas coisas. Quantas coisas, ouçam só isso, quantas coisas a gente tem negado, tem trocado a nossa bênção, a bênção que Deus quer nos dar. Quanto prato de lentilha a gente tem comido em troca da bênção de Deus. Quanta coisa. Quanta migalha a gente tem comido. Você não está cansado e cansada de comer migalha não, meu amado? Para com esse negócio de ficar dando ouvido aos seus amigos da escola. Olha só, eu estou falando isso aqui, isso nem estava no meu roteiro de aula. Mas o Espírito Santo está me direcionando a falar especificamente para você. Você sabe o que eu estou dizendo para você? Você sabe o que está acontecendo na sua escola? Que você está escondendo seu pai da sua mãe? Que ninguém está vendo? Que ninguém está olhando? Você acha que isso está oculto diante de Deus? Você acha que pode esconder de Deus?
Oh, amado, em nome de Jesus, escolha ser como um desses 3.000 que disseram: o que faremos para sermos salvos? Deus está bramando hoje no seu coração e dizendo: ei, arrependa-se, volte para mim e serei salvo. Deus quer usar poderosamente cada um de vocês, juvenis. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é que vocês não precisam se apressar para cumprir o propósito de Deus. Às vezes eu percebo que alguns de vocês ficam andando muito apressados, porque sabem que Deus deu um chamado para vocês. E é óbvio que Deus tem um chamado para cada um de vocês. Isso é nítido de ver e eu vejo cada um de vocês. Só que quando a gente quer cumprir o chamado de Deus antes do tempo, fora do tempo, o nosso chamado não será frutífero. Escuta o que eu estou dizendo. Se a gente se apressar e falar assim: eu vou dar um jeitinho, vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho brasileiro, um jeitinho, vai que Deus entende, Deus vai entender que eu tenho que apressar isso. Não é do meu jeito, não é do nosso jeito. O tempo de Deus é perfeito. E existe um momento, todo homem e mulher de Deus passou pelo processo. Quando a gente analisa a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, a gente percebe que todos os homens de Deus e mulheres de Deus que foram usados, eles passaram por um processo. Eles passaram por uma peneira. Eles foram preparados para alcançar o propósito. Você acha que você é diferente disso? Jesus, que era Jesus, ele só revelou seu ministério a partir dos 30 anos de idade. E você acha que você está apto para agora também alcançar o chamado de Deus para sua vida? Não no sentido que você não vai, de fato, cumprir, o chamado que Jesus direcionou a todos, de pregar o evangelho, de ser uma testemunha do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é você cumprir a sua principal vocação que Deus tem. Porque Deus tem uma principal vocação para cada um de vocês. Você, Amanda, eu não sei ainda, eu não estou em dúvida de qual seria a minha vocação. Aquilo que mais inflama em seu coração, aquilo que mais fica em seu pensamento é aquilo onde Deus quer te usar, meu amado e minha amada. E não é porque você teve, um start, quer dizer que é agora que Deus quer usar você. Deus está dizendo assim para você: meu filho, minha filha, eu tenho um plano lindo para fazer na sua vida. Eu tenho um projeto para você. Sabe, isso que eu estou te mostrando é o que vai acontecer. Mas você precisa permanecer firme para acontecer. Se prepare. Se prepare. Se prepare para se tornar um homem como eu quero. Se prepare para se tornar uma mulher como eu quero. José, aos 17 anos, ele teve um sonho de que ele seria o governador, de que ele seria um homem poderoso e conhecido. Mas se cumpriu quando ele tinha 17 anos? Não. Se cumpriu anos depois. Mais de 10 anos depois. Davi, ele foi ungido como rei, jovem ainda, mais ou menos a idade de José. Mas se cumpriu no mesmo momento que ele foi ungido? Não. Deus já tinha escolhido ele como rei, mas se cumpriu anos depois. Ele foi coroado anos depois. O que eu quero dizer para você é que Deus tem revelado a você os seus chamados e coisas que você vai fazer. Mas acalme-se. Acalme o coração. Que na hora certa, no momento certo, Deus vai te usar e vai te mostrar aonde você precisa ir e fazer. Junte-se com pessoas que irão te influenciar para que você cumpra esse propósito. Pessoal, porque se a gente andar com más influências e a gente não estiver forte, a gente vai ser contaminado com elas. Não se acha o mais forte. Não se acha a mais capacitada ou habilitada. Não. Seja humilde. Seja humilde, meu amado e minha amada. Escolha boas amizades. Pessoas que irão te influenciar, te levar para cima, a subir de níveis espirituais. Não pessoas que te mantêm estagnados. O Espírito Santo está falando aqui que existem pessoas, alguns de vocês, que estão estagnados. Que não estão subindo de níveis porque estão presos a conceitos, a ideias, a amizades ruins. Muitos de vocês estão estagnados e têm dúvidas e têm desanimado o coração de vocês. Muitos de vocês têm perdido o brilho do primeiro amor
por conta de pecados que vocês ainda não querem largar. O Espírito Santo está falando isso no seu coração, você sabe disso. Seja humilde. Isso é uma marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso permitiu que a igreja crescesse. Isso permitiu que a igreja crescesse cada vez mais. O crescimento da igreja, ela foi surgindo em meio a perseguições. A igreja foi crescendo em meio a perseguições, meus amados. A igreja ali, que começou em Atos, ela começou pequena. Mas cada vez mais, todos os dias, acrescentavam pessoas à salvação. Cada dia mais. E o inimigo estava de olho nisso e começou a colocar perigos externos, a perseguir a igreja, a usar pessoas para perseguir a igreja. E foi crescendo, e foi crescendo. Daqui a pouco ele viu que não estava o suficiente, porque quanto mais cristãos morriam, mais motivavam os outros de pregar o evangelho. Aí foi dando outra estratégia. Colocou coisas internas, começou a surgir pecados internos, porque quanto mais a igreja cresce, né, mais é propício a ter situações desagradáveis dentro da igreja, né? E o que aconteceu? O que surgiu? Surgiu ali pecados internos, Ananias e Safira. Já ouviram isso? A história de Ananias e Safira? Ali estava um tempo de momento de tanta união. Olha, onde há enchimento do Espírito Santo, há união, ok? Então, se vocês estão aí achando que estão cheios do Espírito Santo, mas tá falando mal do fulano, ciclano, tá dedurando tá falando mal, tá fazendo coisa, né? Não tá, ai, não gosto do fulano, não vou com a cara do fulano, ai, nossa, a pessoa me dá uma ânsia, não gosto dessa pessoa, cuidado. Isso provém do maligno. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela possui união com as pessoas. Não no sentido que ela vai se unir àquilo que é mal. Não é isso. A união aqui era união na mesma fé, palavra, amor, partir do pão, ou seja, era a união dos cristãos. Estavam unidos na mesma fé. É isso que deve ser a união. Não tinha separação. E aí eles estavam tão unidos que eles vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira eram um casal que possuíam uma boa condição financeira e venderam também uma de suas propriedades. Poxa, pensaram assim, ó, vou ser bem visto. Mas aí o que aconteceu? Eles não colocaram todo o valor, colocaram parte do valor. Eles mentiram, falaram bem assim que colocaram todo o valor. Ananias falou com Pedro e Pedro disse assim, falou com Ananias e Ananias mentiu. Disse que tinha colocado no valor, mas o Espírito Santo falou que não. E aí, a Bíblia fala que Ananias caiu como morto. Depois a mulher de Ananias chegou a Safira. Eles tiraram o corpo de Ananias, né, de lá. E ele perguntou, indagou a Safira. Vocês depositaram todos os valores aqui? E ela falou, sim. Ela teve a oportunidade de se arrepender, mas ela escolheu não se arrepender. Escolheu ter uma boa reputação. Mas aí, o Espírito Santo, discernindo tudo, também ali lançou sobre ela. E ela caiu como morta ali, na mesma hora. Aquilo gerou um temor tão grande sobre todos ali que estavam. E assim, isso foi acrescentando mais a igreja. Testificando o ministério dos apóstolos, o ministério de Pedro como pastor. Testificando que o Espírito Santo estava com a igreja. Quando o Espírito Santo está com a igreja, as obras do inferno não prevalecem. Não é isso? As obras não prevalecerão contra a igreja? As obras do inferno não prevalecerão contra a igreja? Não prevalecem. Porque aonde está o Espírito Santo há discernimento, há maturidade, há união, há amor, há disciplina, há santidade. Aonde há o Espírito de Deus, aonde há o enchimento do Espírito, os nossos pastores são bem direcionados. Os nossos pastores são bem intencionados. Não porque eles possuem virtudes em si, mas porque eles possuem o Espírito Santo com eles. Porque eles possuem essa inflamação do Espírito Santo que permitem a discernir todas as coisas. A Bíblia fala que quem é espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Se você quer ter um discernimento e sabedoria, meu amado,
Não é lendo livro coach que você vai conseguir ter. Se você quer ter discernimento, quer ter sabedoria, não é você vendo, metaforando ou vendo palestras de caras inteligentes que você vai ter sabedoria. Não que seja ruim você assistir. Não. Eu acho até legal, eu até assisto alguns de vez em quando. Mas isso tudo são artifícios. Isso não é o essencial. Você só terá sabedoria de verdade, que é boa, que é pacífica, que é cheia de bons frutos, quando você for cheio do Espírito Santo de Deus. O inimigo usou diversas estratégias para abalar a igreja, para desestabilizar a igreja, para ferir os crentes, tanto emocionalmente, quanto espiritualmente, quanto fisicamente. O inimigo usou diversas estratégias tentando apagar aquela chama, tentando fazer com que a igreja não crescesse. Mas quanto mais o inimigo atacava, aleluia, Deus assim estava levantando homens e mulheres fiéis. Homens e mulheres que não se dobravam a ameaças de morte. Homens e mulheres que não se dobravam à adoração de ídolos, porque naquele tempo tinha muito paganismo. Hoje também tem, mas lá naquele tempo tinha muitas estátuas espalhadas. Homens e mulheres que não se dobravam à promiscuidade. Homens e mulheres que diziam não a pecado, mas escolheram viver para Deus. Então Deus está levantando hoje uma geração com um movimento de santidade. Uma geração eleita, sacerdócio real, povo santo escolhido de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele escolheu, ele separou uma igreja para que tenha boas obras. Então, meus amados, que as nossas vestes estejam limpas diante de Deus. Se a nossa veste ainda está manchada pelo pecado, a gente precisa se arrepender. Porque uma pessoa que é marcada pelo Espírito Santo de Deus, a maior marca dela é a humildade. É se sentir um miserável diante de Deus. Porque se tiver autojustiça, soberba, vergonha, aí, meu amado, você precisa urgentemente clamar por misericórdia diante de Deus. Mas ele tem uma boa notícia para você. Existe uma porta da misericórdia para você entrar. Ainda não se enfindou. Essa porta ainda não se fechou. Ouça o que eu estou dizendo, essa porta ainda não se fechou. Ela ainda está aberta, chamando você para entrar. Mas se você não se atentar para esta palavra, se fechar como Ananias e Safira fez, já não há mais escolha, já não há mais solução para você. Mas em nome de Jesus, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua trajetória. Deus quer te fazer novo, Deus quer te fazer nova. Deus quer curar as suas feridas emocionais. Deus quer curar todas as suas dores. Deus quer tratar aquilo que você não compartilha com ninguém. Deus é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Deus é um Deus presente, real. É um Deus santo, justo, que odeia o pecado. Mas é um Deus também bom e misericordioso, que justifica o pecador, que se arrepende. Então, que nós possamos nesta manhã nos dedicarmos nesta obra, nos dedicarmos a esta mensagem, de continuar testemunhando do Evangelho do Senhor. Você que está aí acompanhando, foi tocado por esta palavra. Vai estar aparecendo aí os dados para você ofertar. Pix do PicPay. Se essa palavra abençoou o seu coração, contribua com essa obra. Permita com que isso continue sendo propagado. Oferte aquilo que está no seu coração. Seja generoso para esta obra. Enquanto você vai aí ofertando ao Senhor, eu gostaria também de finalizar, de concluir esta aula, né? E eu quero finalizar falando sobre Estevão. Estevão foi um moço, um jovem, um homem que teve o discurso mais extenso no livro de Atos. E Estevão proferiu perante os membros do Sinédrio, lá em Atos capítulo 7,
ele traça a história do povo de Israel desde a época de Abraão até o tempo de Salomão. Estevão, ele era um dos diáconos, um dos 7 diáconos escolhidos. Depois que teve um problema na igreja ali primitiva, que mulheres viúvas precisavam ser auxiliadas. Então, direcionaram, escolheram 7 homens. Ali fala, né? O que esse homem precisava ser? Cheio do Espírito Santo. Primeiramente, tinha que ter caráter, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Tinha que ser o homem que não tinha reprovação, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Então, tinham várias características que o homem, para ser diácono, precisava ali ter. E ali, o Estevão, ele não se restringiu apenas a servir ali as viúvas, a servir aqueles que precisavam, né, a limpeza do templo, ali a fazer esse serviço, mas também a pregar o evangelho. A pregar por onde ele passava. Ele também possuía atos ali profundos, né, grandiosos, manifestações grandiosas. Só que o que é interessante que a gente aprende com Estevão primeiramente é que quem não está apto para servir, não está apto para ser usado por Deus de maneira grandiosa. Se a gente não está apto para lavar um banheiro, a gente não está apto para estar diante de um altar. Se eu não estou apta para varrer um chão, eu não, da igreja ajudar em alguma coisa, servir nisso, eu não estou apta para estar testemunhando do Senhor, para ser usado pelo Senhor. Se eu não estou apta para servir os irmãos, para fazer isso, aquilo, irmão, não adianta eu orar, não. Não adianta eu fazer milhares de orações, mas se eu não estou servindo aos meus irmãos e irmãs, eu não estou apto para nada. Porque a maior marca de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo é o serviço. É o servir. Por quê? Porque o homem perfeito foi o que mais serviu. Jesus Cristo. Ele serviu todos, sendo o maior. Ele trocou a sua glória, negou a sua glória em troca. Em troca de uma coroa reluzente, ele colocou uma coroa de espinhos. O homem mais importante de todos foi o que mais serviu a todos. O homem a quem nós devemos copiar foi o que mais serviu. E a gente precisa examinar o nosso coração nesta manhã. Se nós estamos de fato aptos para sermos usados pelo Senhor. Se nós estamos preocupados mais com a nossa reputação, com o que os outros pensam de nós, e menos preocupados com o que Deus vê em nosso coração, nós não estamos aptos para sermos usados pelo Senhor. Se você quer ser usado pelo Senhor, se você quer ser usada pelo Senhor, procure servir primeiro onde Deus te colocou. Não saia daí até que Deus direcione em outro lugar. Você não precisa buscar. O Espírito Santo vai te direcionar. Procure servir. Servir aos seus pais, aos seus irmãos. Aquela pessoa que você talvez ache meio irritante, sirva essa pessoa com amor, não com hipocrisia. Honre aos seus pais. Se você não consegue servir e honrar os seus pais, você nunca será digno. Nunca será digno de servir no ministério. Se você não servir as pessoas e não cumprir primariamente o básico, você não irá ser fiel e Deus não irá usar você em grandes coisas. Então, meus amados, neste momento, vamos procurar servir uns aos outros. Vamos parar de preguiça, de hipocrisia, de falta de amor. E como a igreja primitiva, em Atos registrado, como Estevão fez, vamos servir uns aos outros. Vamos servir como o nosso amado Jesus serviu a todos. Vamos servir, vamos nos parecer como o nosso Senhor Jesus. Se queremos agradá-lo, se queremos ser como Deus quer, que sejamos como Jesus, cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Fale com Deus neste momento de onde você está. Esquece, não se distraia. Ore ao Senhor e fale com Deus agora. Pai Celestial, nós te louvamos por tudo o que o Senhor tem feito em nós e por meio de nós. Obrigada pela tua palavra, que é pura, que é viva, que é eficaz, que é mais afiada do que espada de 2 gumes. Deus, o Senhor sabe
O Senhor sabe que eu não tenho capacidades. O Senhor sabe que eu não tenho o poder de convencimento. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei da tua palavra que é poderosa, que ela adentra em divisões de alma e de espírito. Eu também creio no poder do teu Santo Espírito. Eu creio, Senhor Deus, que tu podes neste momento, e o que o Senhor já fez, descortina olhos, abra os ouvidos e quebrante corações nesta manhã, para que possa sair daqui jovens, juvenis arrependidos, quebrantados, redimidos, alcançados, santificados, avivados pelo teu Espírito. Sabemos que os dias são maus, Senhor, mas não permita que nenhum destes meninos e meninas se percam. Deus, eu te clamo para que cada um deles possam cumprir o teu chamado, Senhor. Não deixa que nenhum deles se desvie. Senhor, não permita que nenhum deles estejam tão desanimados a ponto de quererem desistir de tudo. Mas que o Senhor venha trazer alegria neste momento àqueles que estão desanimados e cabisbaixos. Que o Senhor venha avivar aqueles que estão, Senhor Deus, mornos. Que o Senhor venha despertar aqueles que estão indiferentes. Que o Senhor venha confirmar aqueles que estão, meu Pai, buscando quais são os seus chamados e dons. Que o Senhor venha trazer sobre nós um espírito de quebrantamento, de humildade, de arrependimento. Senhor Deus, que esses juvenis sejam reconhecidos por uma geração que marcou o mundo pela santidade. Senhor Deus, pois o Senhor chamou cada um para uma boa obra. Então nos ajude esses visitantes que estão assistindo. Ajude a cada um de nós, professores, que todos nós possamos ser testemunhas fiéis do Senhor, para que outras gerações conheçam a tua palavra. Que possamos marcar a nossa geração por meio de um viver santo e entregue a ti, vivendo de maneira digna do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por você que ficou até o final. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra também. E deixe um comentário abaixo desse vídeo. Fale o que Deus falou ao seu coração. Dê um amém, glória a Deus. Eu quero deixar um grande abraço para cada um de vocês. E um beijo para vocês, tá bom? Então até a próxima, juvenis. Tenha um domingo abençoado. Na paz de Cristo. Tchauzinho.